Bom, queridos, vamos lá. Nós vamos ter a palestra agora sobre Kanban para pagar impostos, implementação em escala fora de TI. Tá? Teve bastante submissão desse tipo, eu gostei bastante de poder selecionar um material um pouco diferente, para a gente poder ver um pouco além dos padrões convencionais, fala de software. Não, tem muita coisa além de software acontecendo, inclusive software, mas vamos lá. Pedro, Josuíno, David, é com vocês, tá bom? Eu vou estar aqui no background, mas qualquer coisa é só me chamar. Perguntas e respostas, gente. Vão colocando aí no Q&A, tá? No final, vocês perguntam, tá bom? Valeu, gente. Legal. Valeu, Obrigado. Juliano. Pessoal, ótima tarde aí. Estou bastante feliz e é um privilégio apresentar nesse evento, principalmente dividindo com pessoas especiais aí. Vou já apresentá-los. Jesuíno foi nosso consultor nesse processo, né, e sócio também da Zenc, a ferramenta de tecnologia que nos ajudou na gestão do fluxo. O Davi Parada é gerente fiscal na Deloitte, né, a empresa que a gente trouxe aqui o case. Foi a nossa área de negócio. E eu tenho trabalhado como agente de mudança, né, aí nesse processo, né? Eu também sou gerente aqui na Deloitte, dessa área tributária. É um pouquinho do que a gente vai contar para vocês. Kanban para pagar impostos. Vamos desmistificar e explicar isso aí para vocês direitinho. Primeiro, o que a gente vai contar, e lá no final a gente vai voltar nas conclusões. Kanban fora da TI funcionou, a gente vai contar essa jornada. Tem dois aprendizados diretamente relacionados à pandemia, né? Quando foi todo mundo em casa, o Davi tem uma história bastante interessante para contar, e quando a gente precisou de mais resultado para o negócio, como que o nosso fluxo também ficou apoiado. E numa organização bastante grande, como é aqui na Deloitte, 1.600 pessoas, 1.200 a 1.600 no Brasil, a gente pegou muita coisa top-down e conseguiu fazer acontecer. Então, esse é um dos cenários que a gente quer deixar para vocês como aprendizado. Mas primeiro, assim, como é fora da TI, como o Juliano comentou, explicar um pouquinho o que é isso que a gente está falando, né? Pessoal, bom, meu nome é Davi, eu sou gerente da área tributária na Deloitte e sou um dos entusiastas, né, dessa jornada. É, Falando rapidamente aqui do contexto onde toda essa estrutura vem sendo implantada, a gente é uma área de BPO, né, Business Process Outsourcing. Então, quando determinada empresa quer cuidar do seu core business e decide terceirizar o back-office de impostos, né, da parte tributária, ele é um dos primeiros ali que as empresas pensam em terceirizar. É, Portanto, a gente trabalha com muita tecnologia. Hoje a área de impostos ela tem muito apelo tecnológico e a gente cuidando do compliance das empresas, a gente consegue permitir que as empresas foquem ali no core business. Como vocês devem saber, né, vivemos no Brasil, um dos maiores países um país com um dos maiores tax compliance do mundo, né? A gente tem uma carga mensal de entregas bastante relevante aí na casa de 4.000 entregas mensais envolvendo cálculo de impostos, entrega de declarações fiscais e uma infinidade de questões tributárias, de desafios tributários que a gente tem no dia a dia, né? E o grande desafio disso tudo foi, como o Pedro comentou, né? A vinda da pandemia, né? Como é que a gente conseguiu se desvencilhar e manter o nosso nível de entregas, qualidade, mesmo com todo mundo à distância, todos em casa. Legal. Só um asterisco, né? Isso é uma visão pessoal nossa, né? Não é uma visão da empresa. Então, a gente trabalha tem essa questão da marca que é muito importante, né? Primeiro, assim, a gente vai falar especificamente da unidade de negócio ali da área, que era a área do Davi, de impostos, mas a empresa como um todo passa por um contexto muito grande de transformação. Então, a gente chegou num ambiente muito fértil para falar de mudança. E era muito pedido eficiência, padronização dos processos, maior controle e visibilidade das entregas, isso tudo num contexto, né, de pessoas ali que têm um perfil, Davi é advogado, né, Davi, então, e contadores, e para essa transição do estado atual para onde a gente queria ir, tem vários projetos, e a gente está falando de um deles, que é esse que envolve a consultoria, né, dessa parte mais de Lean, e tecnologia por meio da startup que eu comentei do Jesuíno Azenc. Então, esse é um pouco o contexto para vocês entenderem, principalmente relacionado ao perfil das pessoas, né, advogados e contadores ali, que, que é um pouco diferente do dia a dia.
Bom, descendo um pouquinho, né? Entrando ali na área de negócio do time do Davi, a gente tentou trazer, a gente trouxe aqui como se fosse um modelo estético, né? Agora olhando para trás, como foi o processo. É uma área que entrega apurações, cálculos fiscais, entregas fiscais, né? Tipo imposto de renda anual. As empresas entregam também mensalmente o time do Davi ali. E as insatisfações que tinha nesse processo era a gestão pouco, ali, muito pouca transparência e rastreabilidade das entregas. A gestão era via Excel, aí quando um acessava, o arquivo estava aberto e a copia e cola errava na célula, então não atualizava, mas já tinha entregue, essas coisas que sabemos como funciona, e muitas horas extras, devido à volumetria do tema e essa questão da gestão do fluxo que podia ser melhor tratada. Se a gente fosse começar a modelar um quadro para vocês entenderem um pouco o que tinham várias empresas nas raias e o ticket, né, eram obrigação fiscal, o cálculo do imposto ou uma consulta, um procedimento que ia se transformando desde uma elaboração, uma revisão até a entrega, né? Não sei se você quer comentar, Davi. Na verdade, assim, é o que está mesmo aí no quadro, tá? A gente tem todo um processo lá de uma atividade que está na inércia, então eu preciso iniciar a atividade, tem uma série de atos ali preparatórios e de elaboração de papéis de trabalho, relatórios de sistemas, conferências, e esse processo de elaboração, monitoramento do andamento ali do processo no detalhe, quase que algo ali horário, né? Por muitas vezes a gente conseguia ver ali como o profissional estava próximo de finalizar aquela tarefa. Então, ela tem essa cadência, né? Ela nasce, ela se desenvolve, né, com o trabalho e ela precisa ser concluída. Então, quando a gente fala ali no volume de entregas, é porque um marco são marcos muito bem definidos, né? Data de entrega bem definida, data de pagamento bem definido. Então, é um modelo que você consegue ter previsibilidade de equipe, de tempo e de atividades também. Legal, então, para o pessoal compreender, né, coisas recorrentes, um pouco diferente ali de software que vai se criando backlog, abre-se um ticket, as entregas são recorrentes, data fixa mesmo, né, se passar um dia, paga multas altíssimas, então tudo tem data fixa, para vocês entenderem, a gente vai contar um pouco como que a gente estranhou entrar e como que a gente conversou com esse modelo. Primeiro, vocês vão ver que a gente vai contar essa história baseada em dados do sistema. Então, imagine que isso é um índice de colaboração no quadro, né? Como tem o Gira, o Azure Boards, no caso o Zen, que isso são acessos ao sistema e colaboração por meio do sistema. E é aí que a gente vai contar a nossa história, que a gente dividiu em 3 grandes momentos, tá? Um primeiro momento, onde tinha uma sensibilização, a gente sabia, a empresa sabia que queria mudar, não sabia direito como. Logo depois a gente descobriu, e aí o Davi está na foto, o esquilo cinza, usando os termos do Kanban, e a gente começou a aplicar um determinado método. Com a pandemia e essa coisa de todo mundo em casa, a gente precisou escalar os resultados, então entraram outras pessoas na operação, e depois o fluxo amadureceu e outras áreas começaram a colaborar, e a gente vai explicar um pouco momento a momento aí dos grandes aprendizados que a gente teve, sempre trazendo, né, fotos e também depois insights, tá? Começando aí pela essa fase de sensibilização quando não estávamos remotos ainda. Legal. Vamos começar a contar a história, então. Esse é o momento em que a gente se viu, é um momento em que a gente foi entender como é que a gente ia levar método e solução para esse público que o Pedro caracterizou ali, né? Um público que não está tão acostumado com processos, com gestão de processos, gestão de projeto, né? Essas disciplinas que a turma de TI, conectando um pouco com o TI, convive diariamente com esses termos, né? Então, o primeiro grande aprendizado que a gente pode falar é com relação ao respeito ao contexto. A gente tem muito a tendência a dar respostas logo, né? A entrar logo com isso aqui funciona, vamos entrar fazendo, vamos fazer um Scrum, vamos mudar o papel, vamos ter o papel disso, o papel daquilo. E, de fato, fazendo a meia-culpa, a gente vinha com uma bagagem de produto digital, né? Mas o que a gente está mostrando ali na foto é um fórum menor, onde a gente foi conversando. Quem está ali conosco é o Felipe Seperuelo, explicando já como é o ambiente, foi quem começou esse projeto, iniciou toda essa escalada. E esse momento foi vital
para que a gente fizesse esses ensaios ali em grupos menores e a gente ajustasse a linguagem, a gente fosse entendendo a linguagem e a gente, com muita humildade, entendendo como poder levar um modelo de gestão adequado, como encaixar isso. E aí a gente foi partir para a comunicação. E a comunicação é com esse grupo, um grupo que aí eram umas 50 pessoas, e foram vários grupos grandes que a gente foi comunicar o projeto em si. Essa comunicação aí, falando um pouquinho do público, ela era um público que está ainda... em toda organização é muito comum isso. Poxa, já teve tal ferramenta, já teve tal projeto, né? Isso não funcionou bem. Então, a gente tinha um desafio de fazer diferente. A gente tinha um desafio de fazer, de conectar com as pessoas. Aí, pegando a prática de gestão da mudança, a gente estava num primeiro contato que a gente queria levar o projeto, a notícia do projeto, e receber um engajamento ao mesmo tempo. E aí, essas 3 imagenzinhas aí é para conectar com 3 recursos que a gente usou, aí já bebendo do Kanban, do Lean, né? A gente ainda não tinha entrado no KMP1, a gente já tinha tido experiência em uma implementação Kanban, uma equipe de centro de competência, SAP, uma coisa assim, mas a gente estava usando alguns recursos, mas ainda não tinha aprofundado nos conceitos, né? Mas a gente usou ali na comunicação, por exemplo, a curva J, para que entrasse na empatia de calma, vamos fazer, né, começando a passar os conceitos. A questão de toda empresa é um fluxo, então aquela questão ali, aquele vídeo é muito legal, que fala da teoria das restrições, e todo mundo se vê, entende que no primeiro experimento é aquela confusão, e se a gente se arrumar como fluxo, a gente pode fluir melhor. E ali uma Agile Game, um jogo ágil que a gente usava, que era um dos aviãozinhos, né, que você vai montando o aviãozinho, você pode identificar gargalos, as pessoas vão vivenciando. A gente media isso, foi o que apareceu no slide logo em seguida, essa medição era para entender o feedback das pessoas que estavam, e a gente começou a ver que estava fazendo diferente, porque já estava mais participativo, a gente tinha todo esse retorno. Além desse engajamento, a gente começou a fazer uma parte de exploração, que essa foto aqui resume bem algumas das vezes que a gente foi, que é identificar o fluxo. Isso aqui se aproxima a um static. E ali a gente começou aqueles post-its azuis são o cliente, a visão sistêmica, a gente começou a explorar isso. Mas, no fundo, a gente estava entendendo também qual era o fluxo, né? Agora, além dessa conexão, que é fundamental, e a gente começa a conectar com o evento do Todd e do Joey aí no evento agora, do Kanban 21, né? A gente pegou esse slide dele, que a gente foi estabelecendo essa conexão humana. Dá para dizer que a gente fez muitas amizades até. Mas tem um fator, que é o segundo grande aprendizado, que eu vou até pedir ajuda do Davi para ele comentar a experiência dele, que é a gente ficou muito tempo experimentando isso. E a gente só consegue fazer isso se a liderança maior que está pedindo permitir que você faça isso. Ela percebe que você está aprendendo ali também. Então, a cobrança existe, mas ela também está entendendo o processo de aprendizado, que é esse último tópico aí do patrocínio do C-Level. Aí eu ia passar a bola para o Davi para ele comentar. Exatamente, pessoal. Esse ponto do último ponto do Jesuíno, ele foi fundamental, e aí eu posso falar pessoalmente, né? Porque eu vivi isso, esse processo de transformação, e ainda vivo ele, né? Então, é um relato aqui de quem vive isso. Perdão. E aí, eu vivia num contexto em que o tema era passado, a sensibilização vinha sendo feita e havia um engajamento efetivo das lideranças de que aquele era o caminho, de que a gente precisava acreditar. E nesse momento, quando eu vi todo o aparato e o investimento que vinha sendo feito, investimento de tempo, né? Aqui falando de intangível, inclusive, né? Investimento de tempo, de pessoas, da liderança, conscientizando e sensibilizando o time de que aquele era o caminho, que a gente precisava acreditar. Eu, na minha formação de advogado, né, é tudo algo muito novo. Então, eu falei assim, não, cara, você quer saber? Isso é fantástico, isso é fantástico. Eu acredito nisso. E aí, nesse momento, faz muito sentido eu acreditar também, e eu preciso levar isso para o time. Então, quando eu reconheci esse meu papel de liderança ali próximo à equipe, não a liderança que dá o tom, né, mas a liderança que está ali mais próxima da mudança,
praticamente tudo começou a fluir num outro ritmo, num outro nível. As pessoas acreditaram e é a história que a gente vai continuar contando aqui. Legal. Então a gente vai entrar no momento que a gente chama decisivo e o Davi tem participação especial. A gente já tinha feito o KMP1, né? Eu e o Jesuíno, a gente fez junto e já estava começando a experimentar alguns conceitos, principalmente de gestão de mudança. Vocês vão reconhecer com certeza. Esse slide resume o Kanban. Tem até um memezinho aqui que é engraçado, né? Daquele. A gente deixou de fazer grandes mapeamentos, né? Com gerentes e lideranças e botou no quadro, e esse quadro representa assim, engajar e prototipar o processo com quem entrega, com quem tem skin in the game ali, né? Quem, se não entregar, vai sofrer alguma coisa. Então, isso foi uma grande mudança. A liderança comprar, e aqui mostra o próprio Davi em reuniões com a equipe, então, dedicação de tempo da liderança de novo. Então, são atos de liderança, né, do Davi e do time também. E combinar o jogo, políticas explícitas, né? Aqui embaixo a gente botou mais aspas aqui para lembrar, né? O supervisor em algum momento falou, vamos rasgar esse Excel, o Davi falou, não me mande mais e-mail. Então, resumindo, são os princípios do Kanban que fizeram funcionar, isso que a gente quer comentar. Então, se quiser falar um pouco, Davi, desse tema aqui, das aspas que a gente colocou. Exato. Na verdade, aqui, só para contextualizar também, a equipe, né, que trabalha ali comigo, né, são pessoas com formações das mais diversas possíveis, como o Pedro comentou, advogado, contador, matemático, tem de tudo. E são pessoas muito jovens também, né? Então isso é bom, porque tem lá aquele espírito de mudança, né? E aí, o que eu passei a perceber, né, a gente, nesse contexto? Assim, gente, vocês têm a capacidade de mudar isso aqui. Vocês têm a oportunidade de transformar e construir algo e deixar um legado que com certeza vai levar a gente para um outro nível. Essa é a diretriz da liderança. Eu acredito, e na medida em que vocês embarcarem nessa jornada, vocês também vão ter a plena consciência de que que esse é o caminho, é o melhor caminho para a gente. Então, despertar essa possibilidade deles construírem a ferramenta, de atuarem dentro da ferramenta Zenk e moldarem a ferramenta para que a gente conseguisse se enxergar naquele processo. E aí, uma frase que eu falei, pessoal, a gente vai rasgar o Excel aqui a partir de amanhã. Eu não quero mais ver essa planilha de Excel voando nos e-mails, e, inclusive, não me mandem mais e-mail. Tudo que for relacionado às nossas entregas diárias, mensais, semanais, a gente vai usar a ferramenta Zenk no campinho lá de conversa, dando arroba, mandando arroba um para o outro. Então, lá será a nossa ferramenta de comunicação e a gente vai conseguir botar esse projeto funcionando. E a vida seguiu, né, Pedro? Foram várias políticas, mas assim, foi um pouco o momento mais rígido de política mesmo, mas foi tudo construído com as pessoas, então funcionou perfeitamente. Aí falando um pouco, o nosso quadro é esse, o nosso quadro sempre foi digital, né? Ele nunca surgiu como um quadro físico, a gente sempre foi, como o Davi comentou, na ferramenta, então eu só dei um zoom aqui para tangibilizar o nosso quadro. Tem aqui os impostos, as entregas que vão correndo nas fases, e as pessoas colaboram ali dentro do fluxo diretamente no card ali, né? Que a gente está familiarizado com o termo. Depois de ter começado a modelar, teve um momento um pouco, vou passar um pouco rápido, mas assim, tem uma sustentação, né? Começou a segunda-feira, como depois do KMP1 a gente fala, né? O que a gente vai fazer na segunda-feira. Então a gente percebeu que o agente de mudança, a gente tinha que estar muito próximo na questão evolutiva, pequenas mudanças no quadro, pequenos ajustes quando a execução começa. A liderança tem que continuar, então o Davi sempre esteve próximo da gente ali, e as políticas têm que ser relembradas. As políticas explícitas não são para planejar, né? Elas eram constantemente relembradas, que isso fazia a cultura acontecer. Algumas práticas, né, que funcionaram. Aqui tem uma equipe fazendo a daily meeting, né, a gente chama de checkpoint, só para não dar nome às coisas. Daily meeting do Scrum, mas eram interações diárias sobre a entrega. Então, seria como se fosse a do Kanban, Kanban Meeting. E testamos N coisas, antes até com a cabeça mais de ágil, né, planning, retro, algumas do próprio Kanban, o CFD, que o Jesuíno tentando explicar para o time, o CFD, e não colou direito. Então, só para falar um pouco também do que não deu certo, né? O limite WIP ali, porque tudo é data fixa, foi difícil tentar limitar o WIP, então isso é um pouco. Depois de começou, tem algumas coisas importantes, mas o momento mais legal, e que a gente quer trazer um foco aqui, é quando começou a pandemia.
E aí, 18 de março, o Davi tem uma história legal para contar para gente. A gente estava nessa jornada desde o início do ano, né, de 2020, já com uma ferramenta, o pessoal embarcado e confiante naquele modelo e usando. Então, não tinha mais Excel, o pessoal já não falava mais por e-mail, já não enviava mais as coisas por e-mail, era 100% dentro da ferramenta Zenc. E aí, segunda-feira, fomos trabalhar, terça, e aí surgiu a questão começou aquele momento, né, lá em março, né, 18 de março, de que não, a pandemia e tem um vírus, ninguém sabe o que vai acontecer, acho melhor todo mundo ir para casa. E começou as pessoas falarem isso, né, as pessoas vão para casa, as escolas não vão abrir e tal. E aí, a gente lá no escritório, né, todo mundo veio questionar a mim, né? E aí, Davi, o que a gente vai fazer? Gente, vamos lá, vamos para casa, amanhã ninguém vem para o escritório, a gente vai trabalhar de casa. E por que a gente vai trabalhar de casa? Nada muda na nossa vida. A gente tem uma plataforma, uma ferramenta que a gente consegue fazer a gestão muito, muito próxima das nossas entregas. A gente está confiante no modelo, a gente já incorporou isso nas nossas rotinas. Não há por que a gente temer em trabalhar de casa. Vamos nessa. E assim foi feito. E aí, no dia seguinte, né, quando o pessoal, ninguém apareceu no escritório, e aí o telefone começa a tocar, né? E aí são as lideranças, né? Como assim? O pessoal está em casa? É, cara, de onde você tirou isso? Como é que você vai conseguir? Detalhe, só para posicionar vocês no tempo aqui, né? De 18 ali, tem uma série de obrigações que já venciam no dia 20. Obrigações que venciam no dia 25. Então, e aí o pessoal começou a me ligar, falou, cara, você tá louco? Como é que você vai mandar o pessoal para casa assim? Como é que as pessoas vão trabalhar? Como é que a gente vai fazer? E aí eu, assim, de uma maneira muito confiante, simplesmente respondi, né? Não com toda essa... Hoje é fácil falar assim, né? Mas no momento, com muita confiança, eu falei assim, olha, a gente vem trabalhando no modelo de trabalho já desde o início do ano, é um modelo que já está funcionando, as pessoas não vivem sem ele mais. Eu tenho plena confiança de que nenhuma entrega vai ser furada, porque eu tenho visibilidade, não só eu, mas os supervisores têm visibilidade, os analistas, os assistentes, todos têm visibilidade de quem está com a tarefa ali, com o card, qual é o próximo passo, quem são os responsáveis por manter o ciclo de revisão e entrega. Então, eu tenho ferramenta e eu tenho método, eu tenho metodologia e eu tenho pessoas engajadas. E aí, depois que eu falei isso, né, com segurança ali, porque realmente era o que me dava segurança, o pessoal falou, não, então tá bom, se você banca, eu falei assim, a gente banca porque a gente trabalhou, a gente tem um time de apoio, a gente tem ferramenta. Então, isso deu uma confiança para a equipe, né? Então, os checkpoints diários que eram presenciais passaram a ser virtuais. Então, tudo isso a gente conseguiu ter a certeza que, por mais que ali um evento inesperado, né, a pandemia, é imprevisível, é uma variável completamente fora do nosso controle. Então, a gente, por incrível que pareça, assim, muitos ali não podiam não acreditar ainda, mas a gente estava preparado para qualquer evento externo que a gente não ia deixar de fazer as entregas e seguir o nosso método, porque era esse o nosso propósito e era nisso que a gente confia até hoje, no caso, né? Legal. E a gente descobriu essa história aqui preparando o evento, né? Foi muito Foi. legal contar, e o próprio evento é uma retrospectiva do processo. Então, eu passei a admirar mais ainda o Davi, que já é um líder que eu admiro. Então, isso requer ousadia, coragem, ali, atos de liderança, né? Com trabalho visível. Então, uma história que a gente adorou ouvir e certamente contribui muito aqui com o evento. Logo depois desse momento, pandemia, né? Já no trabalho visível, o nosso fluxo teve duas grandes fases. Uma primeira de escalabilidade e resultados, né? E uma segunda de maturidade, que a gente vai falar um pouco disso agora. No meio da pandemia, o negócio precisou entregar mais resultado, né? Então veio uma mudança, não é uma relação direta, mas tinha essa questão de entregar mais resultado. Então o time que era antes só um time, né? O time do Davi, no quadro entraram muito mais times. Então
o processo se escalou numa velocidade muito rápida, e alguns aprendizados foram que, quando a gente escala o processo, né, o quadro, imaginando um quadro físico, é mais gente para contribuir. E a gente percebeu que surgiu o papel do gestor do fluxo, que no caso era o Davi, o dono do fluxo, o nome que a gente dê. Mas é alguém que olha o quadro todo, entende do processo fiscal, no caso, e ajuda a quebrar ali, se é em raia, se é em fase, como que a gente padroniza o fluxo para escalar. Os multiplicadores, isso é um ponto interessante, essas pessoas, os 20 primeiros, né, como Esparta, né, os 30 de Esparta ali, eles multiplicam. Então, pessoas que são engajadas, com uma forte conexão, ajudaram a semear, né, o processo nessa escala, e nos ajudam até hoje, né? Muitas vezes as pessoas dão os próprios treinamentos, entra uma pessoa nova, a pessoa ajuda. Então, quer comentar, Davi, esse ponto da viralização? Esse ponto foi um ponto importante porque foi exatamente isso, né? Um grupo de pessoas ali que passaram a trabalhar num determinado modelo sustentado, né, por ferramentas e por equipe de apoio, começou a multiplicar esse modelo, né? Quando a gente se viu ali dentro de um grupo de 200 pessoas, a gente falou, bom, cada um trabalhava de um jeito, né? E a gente começou um processo lá, né, de conseguir sensibilizar essas pessoas. Então, da mesma forma como a gente foi sensibilizado, a gente agora está sensibilizando os outros, né? Sensibilizou os outros e tem feito um trabalho contínuo nesse ponto de que esse modelo ele é muito forte. Ele é muito forte. E hábitos como checkpoint diário começou a ser multiplicado para as pessoas. As pessoas começaram a ver aquilo ali como um rito fantástico para ter uma visão precisa ali do trabalho do dia a dia, né? Então, foi exatamente isso, essa multiplicação da maturidade da forma como a gente trabalha agora. Legal. E tem um insight que a gente trouxe, que alguma pressão, um estresse externo, no caso lá do Taleb, né, ajudou o fluxo a evoluir, né? A pressão por resultado, o fluxo depois, uma outra área entra. Então, isso foi um insight que a gente trouxe, que assim, é evolutivo, mas alguma pressão de fora ajuda o sistema a se arrumar. O nosso fluxo passou por uma outra grande melhoria, que foi a entrada de uma outra área nesse fluxo, uma área downstream ali, né, 2 áreas no mesmo fluxo. Aí o Jesuíno ali é o dono da imagem do bastão, então comenta aí, Jesuíno, um pouquinho como é que foi essa passagem. Legal. É interessante, né? Porque agora, duas coisas para a gente trazer de conteúdo do que a gente já está falando. Já está vindo um direcionamento, até um tanto top-down, de, olha só, mais equipe no fluxo, então a gente começou a expandir lateralmente. Então, o movimento de conectar com outro fluxo. E aí a gente começa a viver momentos similares ao do início do processo, porque você tem que levar habilitadores para que esse fluxo, para que coisas como, por exemplo, aquela visão mais departamental, mais do meu processo, ela começa a virar uma visão mais do sistema, do fluxo. Então, agora não é mais sensibilizar uma equipe que vê o seu processo e engaja com um checkpoint, por exemplo, né, que ela escolheu aquela prática para ela, fez sentido e ela tocou. Agora a gente começa a ter pessoas que interagem e começam a ver problemas juntos. Então, você precisa dar recursos para que essas pessoas tenham capacidade de resolver os problemas juntos, né? Então, agora, a gente está voltando a um momento de aparecerem problemas, que é maravilhoso, para que eles juntos resolvam e possam fazer fluir. Deixa eu fazer uma parte rapidinho, Jesuíno, que eu acho que é legal explicar um pouco da pressão do que a gente está falando. Parece que resolver problema junto, está tudo muito bonito, mas o fluxo que entrou é o fluxo de pagamento. Então, a política explícita era, você vai passar a fase para disponível para pagamento. A política era, se não mudar a fase, eu não pago. Então, assim, a gente está falando de um fluxo que envolve muita pressão sobre a entrega. E eu acho que a gente conseguiu, né, lidar de um jeito como o Jesuíno está trazendo, bastante amigável, né? Então... E essa ferramenta aí é engraçado comentar, porque
relatório ali, a gente começou com uma garrafa, né, esvaziando lá na imagem, e aí a gente começa a ter já um quadro, onde esse quadro é até real, né? Como são muitas entregas, as visualizações que a gente está criando também são diferenciadas que se adequam, e, de novo, a turma está escolhendo o que se encaixa com os processos deles, né? E essa aqui é uma que a gente começa a iniciar e que a gente começa a levar os times a olharem para uma gestão visual que comecem a olhar para um inimigo comum, e não mais entre si, né? E fazer o seu fluxo andar melhor. E a gente conectou isso com a palestra do Alisson, foi maravilhosa, onde ele fala dos habilitadores e o modelo de mental mais voltado para o longo prazo e para uma visão onde justamente a gestão visual poderia ajudar. Então, isso foi muito feliz, é o que a gente está vivendo agora, é o nosso próximo capítulo aí. Legal. Agora indo mais, fazendo os grandes bullets aqui, fazendo o encerramento de tudo que a gente falou, né? A gente viu ali que o Kanban fora da TI funciona, né? A pandemia, a gente trouxe 2 grandes resultados. O primeiro de todo mundo em casa, o segundo quando a gente precisou escalar. Então, eu até perguntei para o Davi, né? Davi, conta aqui, pode falar a verdade. Teria funcionado sem isso tudo? Aí, bom, comenta aí, Davi. Provavelmente não. Na verdade, o que eu disse, sendo realista aqui, o que eu disse era impossível, tá? Da forma como a gente tinha os processos, né, desenhados e ainda que processos muito robustos e sólidos, é um modelo diferente de trabalho, né? Então, a pandemia realmente, essa data especificamente foi uma data marcante em que eu reconheci que, de fato, as lideranças elas estavam certas daquilo que elas estavam investindo, né? E isso hoje, a gente já está nesse modelo, né, Pedro Jesuíno, desde o início da pandemia. A gente não voltou para o escritório, então esse modelo continua sendo utilizado 100% virtual. E ele dá uma visibilidade e ele permite que a gente trabalhe de maneira muito segura e confortável em termos de quantidade de entregas, carga de trabalho, priorização. E no final do dia, o que a gente tem coletado aqui, né, é essa questão de eficiência, resultado. Então, o método, o fluxo, a ferramenta, tudo isso contribui de maneira, e óbvio, o engajamento das pessoas, né? Contribui muito para que a gente consiga sempre buscar mais eficiência nos processos. E aí, lembrando que a gente está falando do Brasil, que é o país que tem ali uma carga tributária e de compliance tributária, obrigações tributárias, uma carga muito alta, né? Então, você conseguir fazer entregas ágeis, com confiabilidade, qualidade e assertividade são coisas, no mundo como esse, né, 100% remoto, é realmente algo muito desafiador, mas é fantástico, tem sido uma jornada fantástica. O último ponto que a gente trouxe sobre... Comenta aí, vai lá. Comentar uma coisa rápida aqui eu acho que é legal para compartilhar do que você falou. O Davi, quando estava preparando esse material com a gente, é impressionante como ele trouxe uma outra visão que a gente trouxe aqui para a palestra. Ela não teria sido com o mesmo viés se ele não tivesse nos dado a visão dele. Então, assim, de certa forma, é até legal porque legitima nosso modelo de trabalhar muito junto, né? Até na apresentação. Acho que isso tem que se falar, porque acho que foi um aprendizado legal nosso compartilhando aí, de trazer uma visão que muitas vezes a gente perdeu se ele não tivesse conosco preparando esse material. Bacana. Legal. Vamos lá, Pedro. E o ponto top-down, assim, a gente que vive em um ambiente muito de grande escala corporativa, tem muito isso, não dá para negar, hierarquia, tem coisas que precisam ser feitas, e o insight nós, como agente de mudanças, né, a gente precisa ouvir a demanda, fazer com que ela aconteça, com os requisitos que precisa, só que engajando as equipes, com todo o processo de gestão da mudança, que a gente dá uma certa hackeada no sistema para entregar os resultados que a gente precisa. E uma coisa que a gente sempre fala também, já deixando o nosso muito obrigado aí por quem está nos ouvindo, é muito mais do que um quadro ou um software de gestão, né? As pessoas pedem, por exemplo, implanta aqui um software, né? Ou seria o exemplo, implanta aqui Kanban.
Mas, cara, não é isso. É muita coisa que precisa acontecer para a gente entregar resultado e é muito além do sistema, inclusive por conexão, por amizade, como o Jesuíno trouxe aí, que já são meus 2 grandes amigos hoje. Então, gente, muito obrigado. Davi e Jesuíno, se quiserem fazer uma consideração final enquanto o Juliano pega as perguntas, eles se houverem. Obrigado, pessoal. Um prazer. Não, vamos para o Juliano, tá legal, bacana. Gente, vamos lá. O pessoal tá meio tímido de perguntas e respostas aqui. Mas Não deu olha para só, entender nada do que é PPO, né? Do que é. Não, eu acho que entenderam. Mas assim, eu gosto muito de ver casos assim, quando a gente começa a escapar um pouco do lugar comum. Eles podem um pouco daquilo que a gente vem ensinando, né? Olha, se você tem um serviço, né, ele pode ser kanbanizado. Se você olhar para as coisas como um serviço, e olhar para a demanda gratuita no serviço, você consegue aplicar as técnicas do Kanban, as práticas do Kanban e colher benefício disso, né? Então é muito bom ver isso na prática, ver você trazendo evidências dessa afirmação. Isso me deixa bastante feliz. Um ponto Bom, legal, Juliano, enquanto não assim, entraram perguntas, é assim, o Davi hoje, quando a gente falou da palestra, talvez ele não saiba os nomes do Kanban, as cadências, a gente foi aplicando, né, e ele está entrando no evento aqui falando da vida, de resultado, então, essa coisa, não tem linguagem, né, não tem aquele catequismo, né, do que precisa ser feito, então, legal, só falando isso também. Não, excelente. O Leandro Basso comentou aí, parabéns, muito bom, eu concordo plenamente com vocês, Kanban é aplicado em qualquer lugar. Bom, se existe um serviço e um fluxo para integrá-lo, não tem jeito, o Kanban se aplica. Queridos, de novo, meu muito obrigado. Tá? Agora, já que o pessoal não está colocando questões, vamos deixar para depois. Vocês já colocaram aqui nas redes sociais, então quem tiver alguma dúvida, por favor, procure eles em suas devidas redes e eles vão, ter certeza, compartilhar com vocês aí as respostas assim que puderem.